Muito bem. Aqui, ó, olhando para mim agora. Eu vou fazer um desafio para o João. Quero que vocês prestem bem atenção. Isso não foi combinado, ele não sabe o que vai acontecer. Eu não faço ideia. Você não faz ideia, ótimo. Vamos lá. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Coloca a mão assim, ó. Isso. Fecha os olhos. Tem que deixar bem fechado, tá? Não pode olhar. Agora cai para trás. Se joga para trás. Vamos lá. Vá, se joga para trás. Fecha os olhos e se joga para trás. Aê! Senta aqui. Senta, pode sentar. Vocês viram que ele ficou com medo? Ele ficou com medo? Por que vocês acham que ele ficou com medo de se jogar para trás? Hã? Porque ele não confiou em mim. Ele não confiou no papai. Na segunda vez ele confiou? Senta, bonitão. Eu senti suas mãos. Ah, você sentiu as minhas mãos, né? Você fez o primeiro teste e depois você confiou, é verdade. Ele sentiu as minhas mãos. Ótimo, é bom que ainda melhora a ilustração que eu quero dar para vocês aqui. Você não confiaria, não? Olha só. Então, vamos ver o que é confiança aqui. Confiança É que você acredita. é quando a gente acredita em alguma coisa ou alguém, não é isso? A ponto de você se jogar para trás, de olho fechado, sem saber o que vai acontecer. Não é mesmo? Agora imagine que não sou eu que estou atrás do João. Imagina que é Jesus. Vocês se jogariam para trás? Sim ou não? Não, sabendo que é Jesus. Sabendo que é Jesus. E aí? E aí, Daniel? Sim, por que vocês se jogariam? Ah, porque Deus está ali para nos segurar? Porque Deus não faz mal. Aham. É verdade. Isso que nós estamos falando tem um nomezinho para isso, que é mais do que confiança. É uma coisa chamada Acreditação. fé. Fé. Vocês já ouviram falar em fé? Sim? O que é fé? É acreditar e confiar. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Tem uma música, não é? É verdade. E aí? E aí? O que é fé? Quem pode me dizer o que é fé? Acreditar em Deus e ter força, confiar em Deus. Aham. Acreditar e confiar e ter força. A Bíblia nos diz que através da nossa força, nós já temos visto isso, ó, presta atenção aqui, ó. Através da nossa força, não dá para ser bom, para ser justo. Porque diante de Deus, nós todos somos maus. A gente precisa de alguém que nos salve do lamaçal do pecado, não é mesmo? Na areia movediça do pecado. E a gente precisa confiar nessa pessoa, não é mesmo? Em quem que nós temos que confiar? A nossa fé deve estar depositada em quem? Deus. Mais do que isso, tem uma pessoa da Trindade específica. Espírito Santo. Não, hã? Jesus. Eu disse isso. Ah, você falou isso, então eu não tinha ouvido. A nossa fé deve estar depositada, deve estar colocada em Jesus Cristo, na obra, na pessoa de Jesus. Oi. Pai, Deus deve ter ele deve ter uma lista de pessoas que acreditam nele. Ele tem uma lista de pessoas que acreditam nele, é verdade. O nome disso é Livro da Vida. Lá em Apocalipse tem esse livro lá, que fala da lista das pessoas que confiam em Jesus, é verdade. Essa confiança, fala. Apocalipse é o livro, o último livro da Bíblia, onde lá tem o livro da vida do Cordeiro. Porque todos nós, presta atenção aqui, ó, toda a nossa fé deve estar, presta atenção aqui, ó, deve estar depositada, aqui, atenção comigo aqui, deve estar depositada em Jesus Cristo. Oi. O primeiro
livro da Bíblia foi Gênesis. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, exatamente. E o último é Apocalipse. E o terceiro foi Números. O terceiro é Números, ok. Isso aí. Agora presta bem atenção aqui, ó, comigo. Confiar em Jesus é muito importante para a gente poder viver. Porque se a gente depender daquilo que nós vemos... Lembra que o João precisou fechar o olho? Por que ele precisou fechar o olho? Porque para não ficar concentrado no outro. Porque se ele está olhando, ele não está confiando. A partir do momento que ele fecha os olhos e se joga para trás, ele diz, eu confio totalmente em Jesus. E vocês também precisam, em Jesus não, no papai, né? Mas aqui na nossa história, em Jesus. E é isso que a gente precisa. Não, senta aí, não se joga agora não. A gente precisa confiar em Jesus Cristo. Entregar toda a nossa vida a ponto da gente fechar o olho e dizer assim, eu confio em Jesus. Toda a minha vida em Jesus. Tudo que eu faço é para Jesus Cristo. E isso é fé. É essa ação nossa que Deus nos dá para crer e confiar em Jesus. Combinado isso? Certo? Sim. Entenderam o que é fé? O que é fé então? Fé é acreditar em Jesus. E confiar. Mas a força não é nossa não. A força é de Jesus. É confiar que Jesus tem força para fazer com que a gente vença todas as batalhas. Especialmente a maior de todas as batalhas. É o monstro grande que mora no nosso coração. Chamado pecado. Esse é o pior dos monstros. E só Jesus pode vencer esse terrível monstro. Por isso, a gente precisa confiar em Jesus. Tá certo? Então vamos fechar os olhos. Junta a mãozinha comigo aqui, ó. Vamos fechar os olhos. Vamos fechar os olhos agora. Para a gente orar confiando em Jesus. Ó Deus maravilhoso. Obrigado, Pai, pela bênção de termos aqui crianças que estão aprendendo da Tua palavra a confiar em Ti. Que não só aqui agora, mas, Senhor, durante a vida delas, elas possam contemplar a alegria que é crer no Teu Filho Jesus Cristo, confiar nele para toda a vida. E assim, Senhor, abençoa também agora esse momento de instrução com os pastores, abençoa o reverendo Daniel, o reverendo Rodrigo, para que possam conduzir essas crianças no ensino da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Deus abençoe vocês. Podem ir lá para a salinha com o pastor Daniel e o pastor Rodrigo. Deus abençoe vocês. Vai lá. Muito bem, queridos irmãos. Vamos abrir a Sagrada Escritura em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, verso 1 ao 8. Assim diz o Senhor. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida.
Mas para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, que Teu Espírito Santo conduza esse momento, Senhor, de exposição, que possamos ser iluminados, nossa mente iluminada pelo Teu Espírito, para compreender, crer, confiar na Tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no período da Reforma Protestante, alguns temas foram muito importantes para a vida da igreja. É bem verdade que os reformadores levantaram algumas bandeiras específicas para a saúde da igreja. E isso tem sido chamado como os 5 solas da Reforma Protestante. E eles são o sola scriptura, quer dizer, somente a Escritura, somente a Bíblia, é nela o nosso fundamento para crer, confiar e para viver. Solus Christus, quer dizer, não há outro mediador, somente Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Sola gratia, somente pela graça o homem pode ser salvo. Sola fide, somente pela fé podemos obter, receber essa salvação e sermos, portanto, justificados. E por fim, soli Deo gloria, somente a Deus toda a glória somente a Deus. Esses 5 slogans foram amplamente difundidos e defendidos pelos reformadores de formas muito variadas. Mas não há dúvida de que o sola fide, a justificação somente pela graça, foi o grande marco da Reforma Protestante. Nós vimos isso já na semana passada, quando falamos da revolução copernicana da justificação pela fé. E hoje, mais uma vez, nós vamos entrar nesse tema da justificação. Os irmãos vão verificar que o apóstolo Paulo, ele é muito didático e ele deseja realmente que os seus ouvintes, e para nós hoje, através do Espírito Santo, possamos compreender o que realmente é essa justificação. Qual é esse ato que Deus faz para com o pecador, a fim de que ele possa ser declarado justo diante do Senhor. Como que o Senhor Jesus Cristo nos tira do lamaçal do pecado e finalmente nos restaura diante do Senhor. Paulo, portanto, ao tratar dessa justificação e falar da fé, está contrastando ao grande problema das falsas tentativas de obter justificação, isso é, salvação por meio de obras, por meio de uma ação humana em favor de si mesmo. E nesse período aqui, onde Paulo está inserido, escrevendo essa carta à igreja em Roma, a comunidade judaica detinha alguns marcadores distintivos de identidade judaica. Nós temos tomado conhecimento, especialmente por causa das últimas descobertas arqueológicas na região de Qumran, que havia comunidades judaicas que atribuíam exatamente essa expressão, obras da lei, como um marcador, uma identidade que dava orgulho, inclusive, para os judeus, de quem eles eram. De quem de fato são aqueles que estão na aliança, no pacto da graça. Isso era demonstrado através de marcadores tais como a circuncisão, as dietas e o sábado.
E o apóstolo Paulo deseja mostrar o grande problema do orgulho, da identidade judaica, o grande problema de se orgulhar em ser judeu, porque na realidade tais obras não correspondem realmente àquilo que Deus faz. Porque na realidade, na grande realidade, o homem não pode pertencer à comunidade da fé, não pode pertencer à comunidade do pacto, não pode entrar nessa aliança com Deus por méritos, mas antes deve fazer isso por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se coaduna muito com um problema enfrentado na Reforma Protestante, mas hoje nós temos o mesmo problema. Recentemente eu vi que uma igreja foi condenada a pagar uma multa, um valor aí grande, a uma pessoa que se sentiu lesada, que por anos pagou um pedaço do céu. Havia sido prometido a ela que, uma vez que ela estivesse ofertando, dizimando, ela teria um pedacinho do céu para ela. E uma vez percebendo o engodo, o engano que se meteu, ela entrou na justiça e ganhou. O juiz reconheceu que houve realmente má fé por parte dessa igreja. Então a gente acha muitas vezes que o problema de venda de salvação ou de venda de perdão estava associado aos momentos ali do século XVII, quando Martinho Lutero enfrentou a Igreja Católica Romana. Mas, meus irmãos, o problema ainda está aqui. E talvez muitos de vocês estejam ainda de alguma forma enganados, não por esse púlpito, mas enganados pela tolice de pensar que nós podemos comprar a salvação, que há alguma coisa que eu e você podemos fazer diante de Deus para obter salvação. Talvez seja ser fiel nos dízimos, talvez seja se comprometer dominicalmente a estar no culto, talvez seja buscar uma santidade perfeita, e muitos talvez que podem ser pensados em meio ao engano de acreditarmos que por obras humanas, por obras da carne, o homem pode ser justificado, o homem pode estar em paz com Deus. Mas simplesmente isso não é verdade. Nessa noite nós vamos verificar a doutrina da sola fide, a doutrina da justificação somente pela fé, e porque é somente de fato pela fé. E o engano que é pensar que nós podemos encontrar algum mérito, e pior, nos orgulharmos disso. Primeiramente, o apóstolo Paulo nos traz o exemplo de Abraão. Veja comigo, versículo de 1 a 3. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Isso lhe foi atribuído para justiça. Então aqui nós nos deparamos com a fé do pai da fé. Abraão é conhecido, inclusive os próprios judeus entendem Abraão como o grande patriarca, aquele que iniciou a linhagem dos justos de Israel. E como foi que tudo isso aconteceu? Será que Abraão tem do que se orgulhar? Será que há alguma glória, algum mérito em Abraão ser chamado de o pai da fé? O apóstolo Paulo nos ensina que não.
que simplesmente isso não há do que se orgulhar. E se você for comigo para Gênesis capítulo 15, você vai verificar a narrativa que conta exatamente essa história. Em Gênesis capítulo 15, nós nos deparamos com o grande problema do cumprimento da promessa. O Senhor havia prometido a Abraão que ele teria, através da sua linhagem, uma grande família. O problema é que isso não aconteceu. Sara não podia dar filhos a Abraão. Sara era estéril. Através da obra de Abraão e Sara, era impossível que Abraão tivesse filhos. E então, Abraão pergunta, ainda chamado Abraão, pergunta ao Senhor, versículo 1 do capítulo 15. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E ele lhe disse: assim será sua posteridade. E aqui está a citação de Paulo: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Abraão saiu de sua tenda, olhou para o céu, um céu estrelado. Talvez tenha iniciado a contagem das estrelas, mas certamente se perdeu em meio às milhares e milhares e milhares de estrelas nos céus. Não é possível contar essas estrelas. E ao ouvir da parte do Senhor que as estrelas apresentavam uma ilustração do tamanho de sua família, Abraão, com seus olhos vendados, afinal de contas, ele não podia enxergar, ele não podia contemplar o que haveria de acontecer dentro em breve na sua história, se jogou nos braços do Senhor. Ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. E a pergunta que Paulo nos faz é: que mérito, afinal de contas, Abraão pode encontrar em meio a essa aliança, a essa promessa que Deus faz? E eu não vou ler o texto todo de Gênesis 15, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu na sequência. Abraão olha e diz assim: Senhor, mas como que eu posso visivelmente compreender o que está acontecendo? E Deus faz o seguinte: pega uns animais, corte-os no meio, coloque-os à disposição, nós vamos fazer um pacto. Assim era a forma, a tradição naquele período para a aliança. Aqueles animais cortados ao meio apontavam para o grande problema que seria quebrar o pacto. O problema que seria para aquele que desobedecesse aquele acordo dentre as partes, a fim de que, assim como aconteceu com os animais, acontecesse também com aquele que quebrou a aliança que foi cortada. Inclusive, o próprio termo pacto, aliança, tem a ver com cortar. Eles cortavam uma aliança. Hoje, quando nós vamos fazer um acordo, nós falamos o quê? Vamos assinar um acordo. Naquele tempo falava-se de cortar uma aliança, de cortar um pacto, exatamente apontando para a forma física, visível, que era isso feito. No entanto, a narrativa nos conta que o Senhor deu um profundo sono para Abraão. Abraão estava diante dos animais cortados, aguardando finalmente que o Senhor fizesse alguma coisa como ele havia prometido. Qual seria esse acordo?
E o texto nos fala que ele dormiu. E o Senhor, como num fogo, em chamas, passou por entre os animais. Que orgulho Abraão pode ter de ter dormido durante a aliança. O orgulho de ter pego no sono. A obra do cara que estava dormindo. Não há orgulho para Abraão, porque a aliança foi cortada pelo Senhor consigo mesmo. Essa aliança aponta exatamente para a mediação em Jesus Cristo, porque foi o Senhor Jesus que teve seu corpo partido em nosso favor. Foi o próprio Deus quem enviou seu Filho como um sacrifício por nós. Por isso, não há mérito algum em Abraão. Antes, essa aliança da graça, esse pacto da graça, que é uma demonstração de amor de Deus por nós, é garantido por Ele mesmo, pela sua própria obra e finalmente cumprido em Jesus Cristo. É por isso que a justiça atribuída a Abraão não é uma justiça de obra, mas é uma justiça de fé, porque ele creu, porque ele pôde acreditar na promessa. E aqui está o grande exemplo. A crença na promessa, a fé de Abraão é para nós um exemplo, porque nós somos chamados a crer nessa mesma promessa, com algumas diferenças, é claro. Abraão creu numa promessa que haveria de ser cumprida. Nós cremos numa promessa que já foi cumprida, porque de fato o Senhor Jesus Cristo já deu o descendente a Abraão, Isaque. E a partir de Isaque, uma grande nação se formou, até que finalmente o grande descendente de Abraão, o grande descendente de Davi, o Filho de Deus, Jesus Cristo, viesse ao mundo, a fim de que pudéssemos ser salvos por Ele. Agora a nossa fé, portanto, se direciona àquele que cumpriu todas as coisas, Jesus Cristo. Por isso a fé pode ser definida em 3 grandes aspectos. Primeiramente, a fé conhece. Preste bem atenção. A fé em Jesus Cristo não é uma fé ignorante. Não é uma fé que confia naquilo que desconhece. Em outras palavras, não é um salto no escuro. E a ilustração com João Gabriel foi muito boa, porque de fato João pôde fechar os olhos, porque ele sabia que eu estava atrás dele. E aqui eu quero que você preste bem atenção. A fé em Jesus Cristo envolve um conhecimento a respeito da sua pessoa e da sua obra, porque muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo mais ou menos assim: olha, fulaninho não vai na igreja, fulaninho não conhece, assim, não lê a palavra, não conhece Jesus, mas tem uma fé. Que fé? A fé sem conhecimento do objeto da fé não existe. Abraão creu porque estava lidando com alguém que ele conhecia, Deus. E nós somos chamados a depositar a nossa fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo, a quem nós devemos todos os dias buscar conhecer mais e mais. Portanto, a fé é conhecimento, o conhecimento da palavra, na palavra, em intimidade com Deus. Segundo, fé envolve crença, crer. Fé envolve uma aceitação. Fé envolve olhar para a obra de Cristo e crer que aquilo ali não foi meramente um fato do passado. Não é meramente alguma coisa que aconteceu com um homem em Jerusalém há 2000 anos atrás. Mas é alguma coisa que foi feita,
que diz respeito e significa para todo o universo, para todo o cosmos, e que muda toda a história. Perceba que isso é esticar bastante a ideia de conhecimento. Não é meramente se você pensar que, não, eu creio em Jesus porque eu sei que Ele morreu na cruz. Isso ainda não é a fé. É o primeiro passo, é conhecer. Mas é necessário que nós creiamos. Abraão olhou para aquilo que Deus havia prometido e ele creu naquilo que havia de acontecer a respeito de si mesmo, da sua família. Tiago 2,19 diz: você crê em Deus? Até os demônios creem e tremem. E certamente eles não têm fé. Então a fé tem que ser muito mais do que meramente saber e crer que Deus existe. Tem que ser um movimento do nosso coração diante do Senhor de confiança, de intimidade, de confiar e obedecer ao Senhor, entregando a nossa vida por completo. Portanto, fé tem a ver com motivação. Fé tem a ver com aquilo que faz você acordar todos os dias. Fé tem a ver com aquilo que faz você vir aqui. Fé tem a ver com aquilo que faz você trabalhar, com aquilo que faz você se relacionar com pessoas. Fé tem a ver com a nossa vida por inteiro. Porque a fé move o nosso coração. É a fé que moverá toda a nossa existência. É nesse sentido, portanto, que o texto nos está convidando a considerar a fé em Jesus. E por isso, sermos chamados a uma justiça para além das nossas obras. E mais uma vez aqui, eu preciso parar e explicar aos irmãos o que isso significa. A justificação pela fé. O que isso realmente é explicitado, é revelado nas Escrituras. Primeiro, justificação, meus irmãos, significa tornar justo. Justificação é alguém que, sendo pecador, é tornado justo. Mas duas formas podem ser consideradas para alguém se tornar justo. Uma primeira forma é um pecador que é transformado para que haja justiça nele e em suas obras para ser declarado justo. Essa não é a justificação pela fé. Na verdade, ninguém pode obter essa justificação, porque nenhum de nós consegue agir mediante a justiça para sermos levados a Deus como justos. Isso não acontece. É por isso que uma das máximas de Martinho Lutero é: ao mesmo tempo justo e pecador. Porque a justificação pela fé, revelada nas Escrituras, envolve uma declaração de Deus ao nosso respeito por meio da obra e da pessoa de Jesus Cristo. E aqui nós precisamos entender a obediência ou a justiça de Cristo, ativa e passiva. Eu sei que eu estou sendo muito técnico, mas isso é para que você guarde no seu coração. Aquilo que a teologia chama de justiça ou obediência ativa de Cristo diz respeito ao que Ele fez, cumpridor da lei. Aquela pergunta de criança, eu sei que eu já fiz ela algumas vezes aqui, mas só para os irmãos lembrarem. Por que, se Jesus veio para salvar os pecadores na cruz, Jesus não foi enviado por Deus já com 30 anos? Porque ele precisou viver na terra 30 anos para iniciar o seu ministério. Qual era a necessidade
de Jesus Cristo, viver esse tempo todo a fim de finalmente ser levado ao Calvário e ali morto na cruz. Para que isso era necessário? Resposta: para que ele cumprisse a lei. O Senhor Jesus, de forma ativa, como nenhum homem antes de Adão e nem depois de Adão fez, cumpriu desde o seu nascimento até a sua morte a lei. Toda a lei do Senhor, tudo que aquilo que era ordenado aos homens cumprir diante do caráter santo e justo e bom de Deus, aquilo que nenhum homem poderia fazer, ele fez. Portanto, ele é justo. Justo. Mas também há a obediência passiva de Jesus Cristo. A obediência passiva de Jesus Cristo é aquilo que ele estava lidando no Getsemane. Os irmãos lembram? Lá estava o Senhor Jesus, orando ao Pai, e no meio daquela oração, ele começa a suar sangue, e a Bíblia nos relata que ele clamava ao Pai para que não tomasse do cálice que estava reservado, mas que acima da vontade dele fosse feita a vontade do Pai. O Senhor Jesus Cristo, inocente e justo, recebeu nele as nossas obras más. Recebeu naquela cruz a punição justa dos pecadores, como eu e você. E preste bem atenção isso aqui. Naquela cruz do Calvário, o justo e inocente jamais poderia morrer. Por vários motivos, vamos listar alguns. Primeiro, ele não poderia morrer porque pendurado no madeiro ele era um maldito. E um justo e inocente não pode ser maldito. Segundo, ele não poderia morrer porque o salário do pecado é a morte. E quem não tem pecado não pode morrer. Mas ele morreu. Ali o seu corpo foi dilacerado, seu sangue foi derramado e ele morreu. Por quê? Porque ele recebeu de Deus a ira justa pelos nossos pecados. Essa obediência passiva, portanto, nos leva a considerar uma realidade maravilhosa, que o sofrimento dele em nosso favor fez com que nós não pudéssemos sofrer, de tal modo que em Cristo, pela fé em Cristo, nós podemos ser declarados, nós somos declarados justos, ainda que pecadores. Porque não é a nossa situação das obras, não são as coisas que fazemos diante de Deus que nos tornará justos, não. Mas aquilo que Ele fez, como Abraão dormiu, nós que nem existíamos naquela época, vimos o Cordeiro de Deus ser imolado, seu corpo partido por nós, seu sangue derramado por nós, e assim, hoje, podemos crer e isso ser atribuído como justiça. Uma atribuição de perdão, de justiça. O Senhor nos perdoa por causa de Cristo. É por isso que ele termina agora o resto da sessão do texto, considerando o exemplo do trabalhador e seu salário e Davi. Veja o versículo 4. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. De fato. Se você trabalha, você merece o quê? Um salário.
Se a salvação, se a justificação fosse mediante as obras, seria um mérito humano. Seria algo em que o homem poderia se orgulhar. Mas não, ele diz, mas, versículo 5, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Para quem não fez nada. E aí está o mistério do Evangelho, meus irmãos. O mistério do Evangelho é que os homens são salvos sem que façam absolutamente em nada em seu favor, porque não poderiam fazer. Mas Ele fez tudo por nós. Ele trabalhou por nós, para que nós pudéssemos ser justificados. E aí termina com o exemplo de Davi, versículo 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Versículo 7. Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Aqui é uma citação do Salmo 32. O Salmo 32, os irmãos talvez devem lembrar, é o salmo que foi composto, Davi compôs esse salmo quando estava em momento de arrependimento do seu pecado por causa do adultério com Batseba. Os irmãos lembram da história? Nos tempos em que os reis guerreavam as batalhas com o seu povo, Davi ficou em casa. Davi ficou no seu palácio. E ali, em meio à preguiça, ele contemplou a jovem Batseba. Ali ele pôde ver Batseba e desejá-la, não sendo sua esposa. E o adultério de Davi não só está associado à consumação em si do ato carnal, mas as consequências que vieram na sequência. A gravidez, o assassinato do marido dela e depois a morte do bebê. Que tragédia. Certamente, ao olharmos para essa história, e Paulo escolhe esse momento histórico, não em vão. Ao olharmos para isso, ao olharmos para essa situação do homem, todos nós, com o estômago meio embrulhado, podemos pensar assim, como que pode? Esse que é chamado o homem segundo o coração de Deus, ter feito tamanha maldade e perversidade. Como pode? Então, o apóstolo Paulo traz para nós as palavras do próprio Davi. É Davi considerando o seu pecado. É Davi considerando o grande mal que fez contra Deus, na confiança no Senhor e no poder do perdão dos pecados. Ele jamais poderia atribuir perdão aos seus pecados por uma coisa que ele pudesse fazer. O que Davi poderia fazer em substituição ao mal que ele cometeu? Nada. Nada. Ele não poderia trazer de volta a vida do marido de Batseba. Ele não poderia trazer de volta a vida do bebê que foi morto, do filho de Batseba com Davi. Ele não poderia voltar na história e deixar de fazer aquilo que ele havia feito. Isso não poderia acontecer. Meu irmão, minha irmã, se nós olharmos para a nossa história, nós somos como Davi. Nós estamos como Davi. Todos nós, ao contemplarmos a nossa história, todos nós, ao contemplarmos os nossos dias, certamente podemos olhar
e pensar: eu queria voltar atrás. Eu queria poder não ter feito aquilo, aquele mal que eu cometi, aquele mal que eu fiz contra Deus e contra o próximo. Eu queria poder voltar atrás, mas ninguém pode. Mas há esperança. Há esperança para homens como Davi. Há esperança para homens como você e como eu. E a esperança está que fica pecadores. A esperança está em que Deus perdoa-nos pelos méritos de Jesus, pelo sangue de Cristo, e o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Perdoou Davi, perdoará você também. Perdoou Davi, perdoará todo aquele que confia, todo aquele que se lança com seus olhos fechados em fé nos braços do Pai, nos braços de Jesus Cristo. Nessa noite, meu irmão e minha irmã, Deus está dizendo: confia em mim. Você não consegue, mas eu consigo. O seu mal é terrível, mas a minha graça é maior. O seu pecado é terrível e não há como voltar atrás, mas eu purifico de todo o pecado com o sangue do meu Filho. É isso que Deus está nos falando hoje, por meio da sua palavra. Louvado seja o Senhor. A doutrina da sola fide, de somente a fé, tem um gosto doce ao nosso paladar, à nossa boca. Porque no meio do amargor do pecado, do amargor da culpa, do amargor do arrependimento, as palavras de Cristo ecoam em nosso coração, dizendo: eu fiz tudo. Está consumado. Está consumado. É porque Ele completou a sua obra perfeita que nós temos vida. Essa doutrina não é meramente um slogan para ser escrito em uma parede para provar que nós somos uma igreja reformada. Até que isso é uma boa ideia. Mas é a verdadeira esperança, em que não há orgulho, em que não há mérito, em que nenhum de nós pode atribuir qualquer ação da nossa parte, mas antes é Deus fazendo tudo por nós, para que possamos ser salvos. Deus é poderoso para perdoar pecados. Deus é poderoso para perdoar todo e qualquer pecado em Cristo. Somente a fé. Basta somente crer. Abraão creu. Davi creu. E você? Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai. Que maravilha é contemplar as Tuas obras. E fundamentalmente a obra perfeita de Cristo, completa. Que coisa maravilhosa, ó Senhor. É poder ter a esperança real e verdadeira que o Senhor fez tudo que era necessário para a nossa salvação, e que nós somos apenas alvo. Apenas, ó Deus, recebemos as bênçãos da salvação.
Assim como Abraão, assim como Davi, todos nós pecadores, ímpios, maus, somos levados à salvação por Cristo Jesus. Por isso, Deus, nós te louvamos e agradecemos. E é por meio dele, para ele, que nós, nessa noite, agradecemos a glória que é a salvação, somente pela fé. Por isso, Senhor, dá que possamos ter nossos corações transformados, aptos para crer. Que Teu Espírito Santo transforme os corações nessa noite, convertendo-os para si. Que o Senhor nos aproxime de Ti, a fim de que nossa fé, a fé que não é nossa naturalmente, mas que foi dada a nós por Cristo, em meio ao Espírito Santo, leve-nos a viver uma nova vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.